Como vender na fisioterapia? Será que isso é tão feio? Será que eu estou agredindo a minha profissão? Eu estou deixando o meu lado humano, o meu lado carinhoso? Será que eu estou sendo invasivo com o meu paciente no momento em que eu vendo o meu serviço, a minha técnica? Vamos falar sobre isso hoje? Hoje eu abri uma caixinha nos stories, e várias enquetes também perguntando, né? E eu gostei muito das poucas respostas que eu tive, porque assim, falar sobre venda na saúde principalmente é tão delicado que as pessoas não conseguem nem apertar o botão para posicionar aquilo que ele pensa. Então falar sobre dinheiro, gente, é mais complicado ainda. É algo cultural, é algo que a nossa sociedade vem buscando entender e desmistificar. Então essa live de hoje, ela é extremamente importante para todos os profissionais de saúde. Depois que eu fiz o título da live, eu fiquei pensando assim, poxa, era para eu ter abordado como vender na saúde. Então, para você que está aqui, para você que já me acompanha, para você que chegou há pouco tempo, encaminhe essa live para quem você conhece que trabalha na saúde, que acredita que é importante aprender a trabalhar com o seu produto, a se trabalhar. Hoje eu vou trazer alguns pilares que fizeram muita diferença no meu caminho e eu acho que pode transformar a sua visão e te ajudar em vários aspectos da sua carreira. Então vamos lá. Eu tava contando hoje, primeiro eu quero saber de vocês que estão aqui. Oi, Eliana, boa noite, que bom que você tá aqui, que bom que eu posso conversar com você, além de ser lá nos stories, tá? Tô muito feliz. Primeiro eu quero saber de vocês, quem tem vergonha, quem se sente mal, quem congela quando se fala em venda e quando tem que vender alguma coisa. Coloca aqui pra mim. Bota aqui, eu. Ou bota, não tenho. Não tenho esse problema, eu já estou super avançado. Eu vou contar aqui pra vocês. Oi, Lid! Lid colocou aqui, eu. Quero saber quem tem mais. Gente, alguns anos atrás, muitos anos, eu ainda era estudante e eu trabalhei numa empresa de call center vendendo fralda geriátrica. Oi, Daisy, já tive, hoje eu tenho mais facilidade. Eu sempre, Willy. E nesse processo, né, eu não sabia o que eu ia vender, mas já eram pessoas que compravam na empresa fraldas geriátricas. Então era um produto extremamente necessário e eu, naquele momento da entrevista, achei, nossa, gente, isso é super tranquilo, eu vou vender fralda geriátrica até. Gente, não consegui. Eu pedi demissão com um mês. Qual era a minha função? Eu tinha que ligar para casa das pessoas, me identificar, falando o nome da empresa e falar, olha, o senhor comprou aqui fralda geriátrica no mês passado e eu quero saber se ainda tem fralda, se você está precisando de fralda. E várias pessoas batiam o telefone na minha cara, falavam, você pode ligar depois? Nossa, que menina chata. Então eu tive várias coisas que me deixaram super constrangidas e só que eu queria muito trabalhar, precisava muito trabalhar, eu estudava fisioterapia à noite e trabalhava de dia, né? E aí eu fui falar com minha chefe, falei, eu quero que você me demita porque eu não consigo vender. Então foi surreal. Só que ela via tanto que eu queria trabalhar, eu queria tanto, ela sabia do propósito, né? Que era estudar, que era ajudar minha mãe, que era estar aqui, eu sou do interior da Bahia, vim pra Salvador, então era algo que eu realmente necessitava muito, ela queria me ajudar. E aí ela falou assim, tá, será que o problema não é o produto? Eu vou te trocar de setor, eu vou te capacitar, eu vou começar a colocar você realmente para vender algo que seja importante. Gente, eu não me lembro muito do processo. Eu sei que alguns meses depois eu tava vendendo para um produto de uma multinacional, chamava Red Hot, e era um sistema Linux, não tem Windows, era o Linux, e eu tinha que vender no governo. Em poucos meses eu virei gerente, eu tinha uma equipe, gente, foi uma loucura, da mais loucura da vida. Eu vendia algo que eu nem sabia o que eu estava vendendo. Vocês têm noção do que é isso? Eu vendia um negócio multinacional e eu vendia um produto que eu nem sabia o que eu estava vendendo. Eu tinha um técnico que falava do produto, mas que fazia a venda era eu. E aí minha relação de vendas começou assim. Então, o que me faltava realmente para vender a fralda geriátrica era treinamento. Era treinamento. E aí eu trago um dos primeiros pilares que eu quero que você preste muita atenção. O primeiro, a relação de venda é nada mais que uma decisão. É você auxiliar uma pessoa que decida pelo que você está oferecendo. Primeira relação, venda é isso. Eu sei que muitas vezes a gente pensa na venda daquele call center, daquela telefonia, da Vivo, do Oi, do Claro, que tá ali enchendo o saco, que tá te ligando para ofertar algo que muitas vezes você nem precisa. Né? Então tomar uma decisão porque ele precisa bater meta ou do banco. Então hoje venda, quando você vê a palavra venda, ela tá muito associada a esses fatores. Ou simplesmente que você lembra que você tá entrando ali na Rena, na Riachuelo, e a pessoa vai e fala pra você assim, vamos fazer um cartão? Olha, você vai ter um cartão. E aí naquele momento, essa palavra venda, que simplesmente era uma tomada de decisão, ela passa a ser alguém chato, alguém constrangedor, alguém que vai me oferecer algo que eu não preciso. Então, isso se chama viés de comportamento coletivo. Nesse momento, o seu subconsciente, ele te prepara, te protege para que você não seja um vendedor chato e que não gere constrangimento.
E aí, na nossa formação de saúde, a gente tem muita relação oposta de ser alguém agradável, de ser alguém que ajude, que auxilie. Na verdade, que seja uma pessoa que some na vida do outro. Então, olha quantas coisas a gente já começa a entrar em contradição pelo nome vender e por ser profissional de saúde. Então, a gente entra nesse conflito direto. Poxa, eu não quero ser alguém desagradável, eu não quero constranger. Beleza. Então, primeiro passo. Foi você que foi até o paciente ou foi o paciente que foi até você? Geralmente é o paciente que vai até você. Então você não está ligando para a casa dele, você não está oferecendo um produto que o call center está mandando. Você não quer bater meta. Essa pessoa veio até você para que você auxilie ela em um problema que ela não está conseguindo resolver sozinha. Então, lembra da definição? Vendas nada mais é que uma decisão, auxiliar alguém a tomar uma decisão. Então, quando você está na sua empresa, no seu consultório, que essa pessoa, ela chega te procurando, comece a pensar que não foi você que foi atrás dela. Que ela está ali te pedindo ajuda. Te pedindo ajuda. Você vai ali, isso parece ser tão simples e precisa ser dito. Gente, precisa ser dito. O simples, ele precisa ser dito de uma maneira simples. Não foi você que foi atrás. Então, primeiro, quebrar essa barreira psicológica, desse viés de grupo, dessa imagem estereotipada de que todo vendedor é constrangedor, de que todo vendedor ele é incisivo, persuasivo demais, ele passa a barreira do que ele se propõe. Então, a primeira etapa é pensar nesse processo. Então, começar a trabalhar e repetir para você. Nossa, eu sou alguém que posso e que estou à disposição para vender um serviço para um humano, para uma pessoa que está ali na minha frente, né? Para alguém que precisa e que está vindo até mim. Então, poxa, você faz um trabalho no Google, isso é venda? Isso é venda. Você faz um patrocinado no Instagram, no Facebook, isso é venda? Isso é venda. Então por que quando você está tete a tete, cara a cara com o seu paciente, você não pode vender? Você não pode simplesmente oferecer para o seu paciente algo que ele te procurou e que ele está necessitando. Então, se compare a um farmacêutico que está ali na farmácia e que a pessoa chega com a receita. Então é incorreto, é ilegal, como foi que eu botei hoje? Não é compatível com alguém da saúde? Alguém que chega com uma receita na mão e vai lá e te dá? Então, isso é um viés, gente. É um viés coletivo, é um viés de grupo. E é algo que você está trazendo que não é compatível. Que não é visto, não é lembrado. Que não fala do que faz, as pessoas não sabem. Então, você precisa achar uma forma mais agradável, mais direcionada para que você faça o seu trabalho. Então, para desse negócio de, é constrangedor. Existem formas e formas de você estar ofertando e se posicionando para alguém que te procurou. Então, a primeira coisa que eu quero que você saia daqui pensando essa pessoa chegou com uma receita para comprar. Ou seja, ela chegou com uma queixa para você. Ela chegou com algo super específico para você. Coloca uma reação aqui do coração para quem tá aqui, se isso tá começando a fazer sentido. E se você já tinha pensado dessa forma. Sim ou não? Opa, corações subindo! E para quem já perdeu um pouco mais a vergonha, coloca aqui se já tinha pensado assim, sim ou não. Não, nunca pensei nesse aspecto de que o paciente está chegando com uma receita para me dar. Ou sim, já tinha pensado. Eu gosto muito de exemplificar, inclusive com o meu paciente, porque a gente traz a realidade, a gente traz uma relação mais próxima de entendimento. Então, os exemplos são figurativos, são próximos, ela traz algo pra você, tá? Então, o primeiro passo é esse, acordar de manhã e pensa assim, cara, eu tô recebendo uma receita, essa pessoa tá no balcão, como é que eu não vou despachar? Como é que eu não vou dar o que ela está me pedindo? E aí você vai começar a desconstruir esse processo que você teve. Um dos pilares, gente, muito grande é esse que eu tô falando, que é uma relação de crença, tá? Crenças diversas que se tornam decisões limitantes. Mas, observe só, como é que você vai conseguir pagar o curso que você deseja? Vou começar dentro da própria especialidade. Como é que você vai conseguir comprar um equipamento para o seu paciente que para ele vai ser super interessante? Um laser, ondas pneumáticas, ondas magnéticas. Como que você vai conseguir fazer isso se você não recebe? Não existe. Não existe possibilidade. Você vai ter sempre alguém que vai estar investindo dinheiro em você, mesmo essa pessoa que vai investir, ela vai querer retorno. Então, o dinheiro, tem muito essa visão de que o dinheiro é sujo, de quem tem dinheiro são pessoas que não são boas, são pessoas que fizeram alguma coisa ruim pra ter dinheiro. Então, existe essa relação do dinheiro que é sujo. Eu já contei aqui nas histórias que quando eu fui mudando a minha relação com o dinheiro e que eu comecei a ganhar mais dinheiro, assim, eu cheirava o dinheiro, eu guardava o dinheiro, eu contava o dinheiro o tempo todo. E eu agradecia, eu conversava com o dinheiro. E minha primeira relação positiva com aquele dinheiro, eu comecei a cheirar, guardar. Eu falei, gente, eu tenho que fazer algo produtivo. Eu tenho que fazer algo que me realize com esse dinheiro, não só cheirar. E aí eu fiz uma viagem de navio com minha mãe. Paguei tudo pra ela, a gente viajou, comeu, fez coisas muito bacanas e comecei a dar um outro significado com o dinheiro. Então eu comecei dessa maneira.
tá? E começar a entender que o dinheiro ele te traz a possibilidade de ter saúde, de pagar um plano de saúde melhor, para que você, ao adoecer, que todos nós vamos adoecer, né, tenha acesso a essa relação. O dinheiro traz segurança. O que é segurança? De você ter a possibilidade de andar de carro, de chegar para atender o seu paciente sem estar suado, tá? Então o dinheiro ele te dá possibilidade de vida. Então o dinheiro não é algo sujo, não é algo feio. Então por que não vai ser compatível com alguém da saúde, com alguém que leva alegria, com alguém que leva entusiasmo, que leva vida, que melhora a qualidade de vida? Claro que não. Você está entregando tudo isso para ele, mais momentos que ele carregue a neta dele, que ela viaje, faça a viagem que ela gosta e sempre sonhou que possa andar. E ele, em troca, só está te dando o retorno financeiro. Olha que lindo, quando você muda a sua forma de olhar, quando você muda a forma de se conectar com o dinheiro. Começou a fazer mais sentido pra você que tá aí? Dá coração aqui pra eu sentir como é que tá o seu coração. Pra você que tá vendo no gravado, comenta aqui embaixo. Se em algum momento você já pensou dessa forma, ou se começou a fazer um sentido diferente pra você, tá? Então pensa no dinheiro com uma forma linda, com a luz de possibilidade. E aí, gente, quando eu comecei a trabalhar, eu botei uma meta super audaciosa. Eu tinha um carro que minha mãe tinha me dado, que não tinha direção hidráulica, que não tinha ar-condicionado, não tinha trava, o retrovisor, não tinha aquela forma que a gente tem, né, de ajustar e tudo. E aí uma vez, eu tava com tanto calor, e eu, pra não chegar tão grudada, eu dobrava a blusa, assim, embaixo do sutiã. E aí uma vez eu cheguei num prédio super chique. E eu simplesmente tinha esquecido de baixar a blusa. E eu entrei com a blusa meio top, assim, né, grudada, assim. E aí quando eu cheguei na casa, a pessoa me olhou, assim, né, de cima a baixo, e eu fiquei muito morta de vergonha. Eu falei, minha nossa senhora, eu preciso trocar esse carro urgente. E eu tracei uma meta que em 5 meses de formada eu trocaria o meu carro, o meu Peugeot. E meu sonho era, eu preciso de um carro com ar-condicionado, direção hidráulica, tudo que eu não tinha. Só que em 5 meses de formada você fazer isso não é fácil. Então eu comecei a atender de domingo a domingo. Todos os dias eu começava às 6 horas da manhã e até 10 horas da noite, porque eu tinha uma meta específica para alcançar. Meta é meta. Então, na minha cabeça sempre foi assim. E todo o dinheiro que eu recebia, né, eu olhava para aquele dinheiro e falava assim, ai, meu ar-condicionado, como você é bem-vindo, como você é fluido nesse processo, como você vai me ajudar, que me explique para essa pessoa e para mim. E comecei a trabalhar. Você lembra, Nádia? Eu lembro. Aí, ó, Nádia conheceu o meu Peugeot branco. Então, gente, essa relação com o dinheiro e a possibilidade e a ferramenta, ela é muito clara. Então, quando você muda a sua visão, isso flui. Isso flui de nível que eu gostaria muito que você entendesse isso e começasse a transformar a sua vida. Então, mudar essa crença. O segundo pilar que eu vou trazer aqui hoje, começar a responder as perguntas da caixinha aqui, é a síndrome da impostora. O que é essa síndrome da impostora? A síndrome do impostor de que você não é boa o suficiente para ganhar bem, de que você ainda não tem a experiência e os anos de formada. Então, cada dia, cada curso que você vai fazendo, é um tijolinho que você vai botando, é um cimento que você vai botando, é uma preparação do reboco que você está fazendo, tá? É óbvio que com o tempo você vai se tornando uma pessoa mais experiente, o dinheiro vai entrando, você vai conseguindo fazer mais cursos pra você. Então, são processos que vão acontecendo e que vão te levando para um outro nível. Mas você não pode se sentir impostora. Porque eu não tenho 12 anos como a Sibeli tem, eu não mereço ter um carro, não consigo ter um carro com ar-condicionado. Entende? Eu tô dando um exemplo aqui pra você. Então, assim, dentro do seu tempo, você precisa ter as suas realizações e você pode, você merece dentro desse aspecto. Sibeli, isso parece tão óbvio, mas isso precisa ser dito. Hoje eu tenho uma empresa, eu tenho pessoas que eu direciono e elas não sabem disso, não se reconhecem disso. Porque a gente passou a formação inteira da fisioterapia ouvindo que fisioterapia não dá dinheiro, que fisioterapia é algo muito difícil. Por que você escolheu a fisioterapia? Eu ouvi isso durante muitos anos. Eu ouvi isso dentro da minha família. Você precisa fazer medicina porque é a única forma de você ganhar dinheiro, de você ter uma casa na praia, de você ser reconhecida de forma digna. Isso não é verdade. Isso é dito muitas vezes pelo professor que está na sala de aula, com a carga horária extensa, que não está conseguindo a remuneração adequada, que o ensino ainda não dá. Tá? Então, são aspectos enormes envolvidos, mas eu não posso te dizer e nem concordar com isso. Sibeli, perguntas que me fazem, quando foi sua virada? A virada nunca existiu, gente. Não existe uma fórmula mágica. Existem pilares a serem trabalhados. Existem passos a serem executados e direcionamentos específicos, mas não existe uma virada de chave, não existe uma planta mágica pra você virar. Tá? E que a gente quer tanto, né? Acho que por isso que tanto charlatão, ele acaba ganhando grande visibilidade, porque ele promete algo que todo mundo quer, mas que no fundo você sabe que ele não existe. Então esse é um processo que a gente precisa estar muito, muito cuidadoso, muito elaborado nesse aspecto. E aí a primeira pergunta que me fizeram foi assim, como saber se eu estou fazendo um preço adequado ou se eu estou cobrando caro demais? Gente, o que a gente não consegue avaliar é que
Primeiro, como é que o profissional de saúde faz? Ele liga para a clínica do vizinho, ele pega o número e pergunta quanto a pessoa está cobrando. Ele não conhece a estrutura, ele não conhece o tempo que aquela pessoa tem, né, de mercado, de cursos que ele fez, não conhece nada. Aí ele liga e fala, ai, nossa, fulano tá cobrando R$150, então é os R$150 que eu vou cobrar. É R$300 que a Cibele cobra, hoje minha hora é R$300. É R$300 que a Cibele cobra. Isso é caro demais. Então, como é a sua estrutura? O que você tem? Então, você precisa listar tudo isso, né? E por isso que é tão válido uma mentoria, por isso que dificulta tanto, porque você vai encurtar o caminho, você vai mostrar, não faça isso. Isso dá erro. Esse não faz assim, bota assim. Então, você precisa listar, enumerar, elencar, e daí você vai conseguir ver quanto é o seu custo e quanto de lucro você vai ter. Só que é onde mora o problema. Na fisioterapia você fala de dinheiro, que é feio. Então, você não aprendeu isso na faculdade. Então, como é que você vai conseguir entender o que é seu custo, sendo que nem quem te deu aula está no mercado de atendimento e ele não sabe elaborar para você? Entende de onde começa? Então, há toda uma disfunção, é todo um problema que começa da base. Então, você precisa primeiro entender, eu vou trabalhar a domicílio, quais são os meus custos? Eu tenho uma maca, eu tenho um curso, né? Eu tenho uma gasolina, mas eu não estou pagando luz, eu não estou pagando locação, eu não estou pagando alvará. Então, obviamente que esse atendimento ele pode ser um pouco mais baixo, mas aí o que o povo faz? Não joga lá em cima para dificultar. Eu me lembro que alguns anos atrás, 13 anos, eu cobrava R$50 e tinha um lucro de R$40 em cada atendimento. Cara, para o meu custo, isso é muito alto. Hoje, isso eu não consigo. Por isso, hoje o meu valor é R$300. Entende, gente, como é diferente o processo? Então, o meu valor eu não cheguei porque meu vizinho cobra 200. Então, eu tenho toda uma análise de custo para poder fazer. A segunda pergunta que me fizeram foi, eu preciso ser bom de vendas ou eu preciso ser tecnicamente muito bom? Por que tem que ser uma coisa ou outra? Por que você não pode ser os dois e você não precisa ser os dois? Por que você não precisa estudar sobre venda? Por que você não precisa ter uma assessoria específica disso? Sendo que uma coisa puxa a outra, para que você faça um curso melhor, para que você tenha um melhor equipamento, você precisa ter vendedor, você precisa ter uma agenda boa, você precisa ter pessoas que te procurem. Então, não existe essa relação direta de isso ou aquilo, você precisa dos dois. E entre esses dois, você precisa trabalhar os pilares da síndrome do impostor, da insegurança, da autossabotagem, da crença, da procrastinação. Entre cada um deles, você precisa estar trabalhando, tá? De forma muito específica. Então, não é uma coisa ou outra. A outra pergunta que me fizeram foi... Cadê? Pronto. Eu não consigo, eu congelo, eu não consigo simplesmente fechar valor. Ah, tá, e como é que você recebe o dinheiro? Bota aqui embaixo do livrinho. Porque a sua relação do dinheiro, ela tá feia. Você não tá conseguindo ainda entender esse processo específico, tá? Então, tem que melhorar essa relação da crença antes. Bem, agora eu quero saber de você que tá aqui. Qual é a sua pergunta? Aproveita. O que você quer me perguntar? Como vender na saúde, como vender na fisioterapia. Aproveita que eu tô te dando conteúdo ouro aqui, gratuito. E eu tenho certeza que algo vai ficar aí mais pra você. E ó, coloca aqui o que te marcou até agora. O que pra você que tá no gravado, pra você que tá aqui no ao vivo, o que ficou aí na sua cabeça? Qual frase que eu citei que foi algo importante e que tá ressoando? E olha, eu acredito que muitas vezes você ainda não tem alcançado o que você deseja na sua carreira pelo medo de vender. Por não ter essas noções que eu comecei dizendo. Então assiste essa live aqui várias vezes. Reveja, escuta o que eu tô falando, anota o que eu tô falando, tá? Porque eu acho que isso vai fazer muito alto. Tem uma frase que eu gosto bastante. Peraí. Que eu acho muito legal, gente, eu anotei aqui. Acredito que esta barreira de preço está mudando, pois já falamos muito em marketing na faculdade. Ai, jura? Que legal, Nádia. Isso é muito bom. Aqui. Uma gota do seu conhecimento é um oceano de possibilidades para alguém. Vou repetir. Uma gota do seu conhecimento é um oceano de possibilidades para alguém. Então, você está doando conhecimento, você está doando o seu corpo físico, a sua estrutura que vai adoecer. Eu tenho uma paciente que, por exemplo, que ela é dentista, e aí, a depender da cirurgia que ela faz, ela já coloca dentro do orçamento quantos atendimentos ela acredita que vai ser necessário comigo. Então, quem paga o tratamento dela é o paciente. É isso que a gente precisa aprender a fazer. Eu ainda não sei fazer isso, mas vou caminhar para isso. Porque a gente usa muito o nosso físico, né? Então a gente tem muita dor, tem muito processo associado. Então é muito importante. Vou repetir. Uma gota do seu conhecimento é um oceano de possibilidades para alguém. Físio Boni, que média de preço hoje atendimento domiciliar com pós-terapia manual? Boni, excelente pergunta. O que você vai levantar de custo? Então na terapia manual, qual é o seu maior custo?
Suas mãos. Então você tem o creme, né, que você vai colocar mais, mas o seu maior custo tem a maca, que geralmente a gente utiliza para atendimento a domicílio, então eu utilizava muito a maca, levava muito a maca. Então seu custo é baixo. Então seu custo de operação, você vai listar isso aí. Então a maca, só que aí, gente, por exemplo, quando você compra uma maca mais cara, você não pode colocar esse custo para tirar nos 10 primeiros pacientes. Não é assim. Você vai receber esse valor em determinados anos. Então você vai diluir pelo tempo que aquela maca tá. Então, por exemplo, uma maca, quanto é uma maca hoje portátil dobrável? R$800? R$900? Mais ou menos isso? Então você vai diluir quanto tempo essa maca fica sem precisar de um reparo. Minha maca, que eu comecei a atender, tá aí até hoje. Então, uma maca tem 14 anos, eu fiz 2 reparos apenas. Então vamos lá, se você dividir R$900 por 14 anos, qual é o custo disso? Ó, R$900. Então, você vai colocar um percentual aí pequeno dela, tá? Mas vamos botar um tempo menor. Então, 4 anos, geralmente, então você vai dividir esse valor pela quantidade de dias e anos que você tá atendendo. O outro é o creme que você está utilizando. Então, creme. E aí, você vai entender a gasolina, beleza? Então, poxa, quanto de quilometragem meu carro faz? Eu enchi o tanque, quanto de quilômetro ele faz e quanto de deslocamento de ida e vinda eu vou gastar com esse meu paciente. Pronto, daí você vai ver que o seu custo, Moni, ele não é alto. E todo o resto, aí você vai ver, você vai dar um recibo para esse paciente, porque você está atendendo a domicílio, você não está gastando com luz, você não está gastando com aluguel, com alvará. Tá? Com secretária, com o limpeza do ar-condicionado que você tem que pagar. Você não tá tendo uma empresa que vai fazer descarte. Entende? Então, olha quanto é seu lucro, é alto. Então, se você cobra R$150, então eu vou bem exagerar, né? Que você gaste R$40 de gasolina nessa quilometragem pro seu paciente, entre o custo da maca, entre o pouco que você usa do creme dividido pela quantidade de meses de atendimento que você faz, cara, você tá ganhando R$100 a cada 1 hora livre pra você. Entende? E se você atende 5 pacientes naquele dia, então você está ganhando super bem. Então, essa é a linha que a gente fala. Quando a gente fala de serviço, e você começa a entender isso, você vai ver que fisioterapeuta ganha muito bem. Ah, mas quando eu falo de dentista, o dentista ganha mais. Gente, não, o custo dele de operação é muito alto. Cada broquinha daquela, cada aparelho que ele usa é muito caro. Então, a margem de lucro dele é boa, mas a nossa ainda é muito maior proporcional ao que a gente está usando. Medicação a gente não usa, né? Não faz, geralmente agora já tem até liberação pra gente fazer bloqueio, mas tudo que não eleva nosso custo, melhora nosso lucro. Te respondi, Boni? Te dei uma margem aí que é o que geralmente eu vejo aqui, tá? Aqui na Bahia. Em Salvador, que é uma capital cara, um custo de vida caro, e é o que eu realmente vejo os meus alunos e colegas cobrando. Eu não atendo mais a domicílio. Então eu não sei te dizer exatamente por experiência de agora como que tá. Mas eu te respondi? E pros outros que estão aqui, ficou mais claro a relação de fechamento de valor? Dá coraçãozinho aí, gente, hoje eu tô carente, eu tô de pré-menstrual. Então o coração tá aquecendo o coração. Te respondi, né, Boni? Ai, que bom. Feliz. Essa é a proposta de estar aqui, né? É uma tomada de decisão em estar aqui passando pra auxiliar vocês. Mais alguma pergunta, amores? A bateria, gente, tá acabando. A bateria sou eu, né? A bateria da pessoa. Já vai batendo cansaço. 250 a 350, mas depende do que, né, Mal? Ele falou só terapia manual. Então, terapia manual é o que eu vejo os meninos falando aqui. Geralmente. Mas aí, Maurício já trouxe uma outra informação. Tá? E aí, nossa, imagina, se você cobra R$360 num atendimento a domicílio com terapia manual, que seu custo vai chegar nem R$50, cara. E aí você vai validar quanto para esse paciente, quanto que ele vai fazer. Você pagaria num atendimento toda semana que não tem equipamento nenhum, que não tem uma estrutura, R$360? Né? São esses questionamentos que eu sempre me faço também. Ai, Fabi! Um abraço cheio de saudade da minha fisioterapeuta maravilhosa. Saudade de você também. Ainda não consegui ir te ver em Portugal, né? A terapia manual mesmo, olha, tu tá melhor. Vou começar a atender a domicílio, porque meu custo aqui tá muito alto. Então, pro valor que eu cobro. Mais alguma pergunta? Pois, se essa live foi importante pra você, se eu te ajudei, se eu te disse alguma frase importante pra você, faz um print, faz a minha foto, me marca. Eu vou ficar muito feliz de fazer parte da sua rede de contatos e de poder levar mais conhecimento para essa pessoa que te acompanha, que te admira. Essa é a grande importância do print da marcação, tá? E pra você que tá aqui no gravado, pra você que tá aqui no YouTube, coloca aqui embaixo se eu te ajudei, como chegou pra você. Gente, esses comentários são muito importantes, além do Instagram entender que isso é importante, isso é relevante. Coloca aqui o que te marcou. Lembra, uma gota de seu conhecimento é um oceano de possibilidades para alguém. Você tem ideia de como está o mercado no interior da Bahia? Não, Nádia. Não tenho. Não sei te dizer. Mas, olha, a última vez que eu dei aula no interior foi Valença, Santo Antônio de Jesus, tinha muita gente. Tava bem, tá?
Tava bem. Custo de vida mais baixo, mais percentual de lucro maior. Tava bem. Depende do interior. A Maurício atende aí no interior. A Margosa, né, Mal, que você atende? Depende da situação do local também, né? Valença mesmo, eu acho que era bem difícil. Muito bem, meus amores. Então, vamos finalizar esse atendimento. Na verdade, não é atendimento, gente. Eu li atendimento e falei atendimento. Vamos finalizar essa live. Obrigada por você estar aqui comigo. Muito importante essa troca. E aguardo seu print, aguardo a sua marcação e aguardo seu comentário aqui embaixo. Olha, a Margosa é mais difícil do que os outros interiores. Um beijo. Fica com Deus. Até a próxima. Eu que te agradeço também, irmão. Beijo.